iniciando na quarta sessão do Tânia Igeret HaKodesh, a carta sagrada, a carta de número 4, capítulo 4 de Igeret HaKodesh, da carta sagrada. Essa carta foi enviada pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, aos Hasidim, aos seus discípulos, aos seus seguidores, novamente fazendo um apelo para que eles participassem das campanhas de Tzedakah. E como nós já comentamos anteriormente, que o Alter Rebbe assumiu sobre si uma grande responsabilidade de dar o apoio material necessário para os mestres racídicos que fizeram Aliyah, que foram para a Terra Santa. Naquele momento, 250 anos atrás, a vida em Israel era extremamente difícil e complicada, e algumas dezenas de famílias de Hassidim acompanharam esses mestres nessa Aliyah, e o Rav Shneur Zalman ficou incumbido, encarregado de remeter regularmente fundos para eles, para que eles pudessem sobreviver, viver de uma forma digna lá em Israel. Então essa carta também o Alter Rebbe ele direciona, ele encaminha aos seus Hassidim, pedindo que todos participem, contribuem nessa campanha de Tzedakah, principalmente quando se trata, ele vai nos falar da importância da Tzedakah, e mais ainda quando se trata de uma Tzedakah dirigida para a terra de Israel, para a Terra Santa, ou para os pobres e necessitados que se encontram na terra de Israel. Então, nessa carta é isso que ele vai nos transmitir, a grandeza e a importância da mitzvah da Tzedakah, de forma geral, e particularmente da Tzedakah para Eretz Israel, para a Terra Santa. Então ele inicia essa carta com um dito dos nossos sábios no Talmud: Ein Israel nigalin ela bitzedakah. Sim, afirmam os nossos sábios, o povo de Israel só será redimido, só terá ou merecerá a redenção através da tzedakah. O povo de Israel será redimido apenas e tão somente através da tzedakah, shenemar, e os nossos sábios, eles extraem isso de um versículo no Tehilim, no Salmos 88, que diz, veshavea bitzedakah, ou seja, que aqueles Yehudim que serão repatriados, que serão trazidos novamente para Israel, que serão redimidos, isso ocorrerá através da tzedakah. Ele começa a nos explicar qual é a ligação, qual a conexão do conceito de tzedakah, da mitzvah de tzedakah, com Geulah, com redenção. Por que a redenção ocorre através da tzedakah? Por que a tzedakah leva e traz a redenção? Então, para entender isso, ele nos introduz esse versículo no Teilim, no Salmos, Ktiv, Tzedek lefanav Yalech. Desculpe, aquela menção que eu fiz do versículo em Teilim 88, no Salmos 88, se refere a esse versículo que estamos mencionando agora, que nos fala, o rei David nos diz, Tzedek lefanav yalech. Ou seja, o que a Tzedek é literalmente a justiça, mas aqui faz alusão a Tzedakah. Interessante que tzedakah, nós traduzimos, ou em geral o conceito de tzedakah está associado com caridade, com bondade, apesar que a raiz etimológica da palavra tzedakah é tzedek, é justiça. E daqui nós já aprendemos e derivamos da Torá, já há milênios, que o conceito de tzedakah é um conceito de tzedek, de justiça social. Mais do que isso, de acordo com o judaísmo, de acordo com a Torá, tzedakah não é um mero ato de bondade ou de caridade, ou seja, aquela pessoa que é bondosa, que tem caridade, então ele dá e doa para o outro. Não, de acordo com a Torá, tzedakah é uma obrigação, tzedakah é uma questão de justiça, é algo justo, não é só um gesto de bondade, de caridade, mas é algo justo dar para o pobre, compartilhar com o necessitado. De qualquer maneira, diz o versículo no Teilim, Tzedek lefanav yalech, traduzindo, isso significa que Tzedek, a tzedakah, irá ou caminhará diante dele. A tzedakah vai caminhar diante dele. Porém, ele nos pergunta, ele faz a pergunta aqui diante dele, ele aqui se referiria a Deus.
E tzedek, não só justiça, mas no sentido de tzedakah, irá caminhar diante dele, traduzindo meio que ao pé da letra. Porém, em hebraico existe aqui uma nuance. Ou seja, se o sentido da frase fosse nos dizer que através de tzedek, através de justiça, justiça social, através de tzedakah, você caminha diante dele, você caminha diante de Deus, então o versículo deveria falar em hebraico, tzedek lefanav yelech, que através de tzedek, de tzedakah, de justiça, você irá caminhar diante dele. Porém, aqui ele não diz yelech, ele diz yehalech. Yehalech significa não apenas caminhar, mas significa conduzir. Leolich, conduzir algo para um determinado lugar. Então ele nos pergunta se o sentido aqui fosse apenas do versículo, fosse apenas transmitir a mensagem, que através de justiça, justiça social, através de tzedakah, você estará caminhando diante dele, diante de Deus. Deveria estar escrito, tzedek lefanav yelech, que através de tzedek, tzedakah, você caminha diante dele, diante de Deus. Mas o versículo aqui usa o verbo de uma outra forma, falando yehalech, que através de tzedakah, diante dele, será conduzido. Parece que uma outra coisa será conduzida, será levada, não apenas que você caminhará através de tzedakah diante dele, mas que algo a mais será conduzido e encaminhado através da tzedakah. Nós temos que entender qual o sentido disso, o que realmente aqui que está se referindo o versículo. Na sequência ele vai nos explicar que a explicação desse versículo, que tzedek vai conduzir alguma coisa, se refere a conduzir o quê? Nós vamos ver que aqui se trata de conduzir, por assim dizer, lefanav. O versículo fala em hebraico tzedek, através de tzedek, justiça, justiça social, ou tzedakah, lefanav yalech. Então, traduzindo ao pé da letra, será encaminhado diante dele, lefanav, diante dele. Mas a palavra panim em hebraico, lefanav, panav pode significar também o seu semblante, o seu rosto, o seu semblante. Então aqui ele nos diz que há um significado mais profundo nesse versículo, ou seja, que não só através da tzedakah você será encaminhado para diante dele, mas através da tzedakah você conseguirá encaminhar panav, tzedek lefanav yalech, ou seja, através de tzedek, tzedakah, lefanav, o seu semblante, aquilo que está diante dele, o seu semblante, o seu rosto. E na realidade, como nós vamos ver mais adiante, e a Hassidut explica em alguns lugares isso, que em hebraico a palavra panim é a raiz da palavra. Panim significa rosto, semblante. Panav, o seu rosto, o rosto dele. Mas a palavra panim em hebraico é a raiz etimológica da palavra pnimiut. Pnimiut significa a parte mais interior do ser, o âmago, o íntimo do ser. Na realidade, uma pessoa que está alinhada, uma pessoa que é autêntica e verdadeira, o seu semblante deve refletir aquilo que ele tem no seu interior, aquilo que está no seu íntimo, etc. Mas, de qualquer maneira, no versículo bíblico, quando se faz alusão ao conceito de panim, de semblante, muitas vezes se traz nas bênçãos divinas, se evoca o semblante divino. Isso significa também atrair e desencadear um fluxo que vem do interior, do âmago, da essência, da parte mais profunda do ser. Ele começa a nos explicar, portanto, o que significa aqui o conceito de panav, o seu semblante, que está aludido aqui nesse versículo, tzedek lefanav yalech. A explicação disso, al pi ma shekatuv, nós vamos entender baseado num versículo que consta no Teilim, nos Salmos, me parece 27, lecha amar libi bakshu fanai, perush bakshu pnimiut alev. Ele nos diz, vamos entender esse conceito a partir da análise do versículo que está no Salmos 27. Para ti, se referindo a Deus, o salmista fala em relação a Deus, para ti o meu coração diz, procure o meu semblante, ou seja, voltado para ti, ou atendendo como um chamado teu, Deus.
Então, o meu coração diz, procure o meu semblante, como se Deus estivesse dizendo, procurem o meu semblante. Mas na realidade ele vai nos explicar aqui, que aqui o meu semblante se refere não só à busca da pessoa pelo semblante divino, que já foi explicado na Hassidut, que às vezes existem influências divinas que, por assim dizer, vêm pelas costas, aquilo que é contrário à sua vontade, mas que precisa existir ou precisa receber alguma influência, isso vem como de mau grado pelas costas. Quando nós falamos em semblante, isso representa algo que vem de boa vontade, de bom grado, uma expressão da vontade divina mais profunda. Mas aqui ele nos diz que Bakshu Panai, procurem o meu semblante, não se refere apenas a procurar o semblante divino. Na realidade, ele fala que isso se refere também à pessoa procurar o seu próprio semblante, ou mais do que o seu semblante, procurar o seu âmago interior, procurar aquilo que há de mais profundo e íntimo dentro dela. E dentro do Yehudi, o que se encontra na profundidade do seu ser, no seu âmago? Um amor intenso a Deus. De qualquer maneira, ele nos diz que o nosso coração clama, dizendo, Bakshu Panai, procurem o meu semblante, mas Bakshu, o que quer dizer o meu semblante? O coração dizendo como para a própria pessoa, procure aquilo que está no fundo do meu coração, procure aquilo que está na minha profundidade, dentro do coração. Então esse é o significado de Pnimiut, de Panim, não só semblante, mas também fazendo alusão ao âmago, ao íntimo, à parte mais interior, ou seja, que nós temos que procurar e buscar o Pnimiut Alev, a parte mais profunda, devemos procurar, buscar, descobrir, trazer à tona a parte mais profunda do nosso coração. Ele vai nos explicar o que é a parte mais profunda do nosso coração, que a gente deve procurar revelar, deve procurar trazer à tona. Ele nos diz que Hinei belahav yesoda esha elokit shebalev, pois na chama do elemento fogo, do fogo divino que está no coração, ou seja, cada um de nós, cada Yehudi possui dentro de si uma chama interior, uma faísca divina que arde com fervor, com amor fervoroso para Deus. Mas ele nos fala que nessa chama, derivado desse elemento fogo que existe dentro do nosso coração, Yesh Beit Bechinot, existem dois aspectos, Bechinat Chitzoniut, Bechinat Primiut. Existe um aspecto mais externo e superficial, existe um aspecto mais íntimo, mais interno, mais aprofundado. Ou seja, o coração tem a sua parte mais superficial, externa, por assim dizer. Existe a parte mais íntima, interior, mais profunda do coração. Ao que se refere isso quando nós falamos do coração judaico, do nosso sentimento em relação a Deus, etc., do nosso amor ao Criador? Então ele explica, Chitzoniut alev uitlahavut amitlahevet mibchinat abina ve'adat bigdulat Hashem en sof baruch hu. Ele nos diz que o lado externo do coração, isso se refere a quê? Isso se refere ao entusiasmo que a pessoa gera dentro de si, a vibração que o Yehudi gera dentro de si, extraindo essa vibração, esse sentimento das faculdades intelectuais, de Binah, compreensão, entendimento, e de Dat, conhecimento. Quando ele investe as suas faculdades mentais de Binah e Dat, de conhecimento, de entendimento e de conhecimento, quando ele investe isso na meditação sobre a grandeza de Deus infinito, ele procura refletir leitbonen bigdulato, ele procura refletir de forma profunda na grandeza de Deus, e procura com isso leholid mitvunazu ahavaza kerishpeyesh, a partir desse pensamento, a partir dessa reflexão meditativa, ele procura criar dentro de si, a partir dessa consciência, ele procura dessa conscientização,
Então ele quer estimular e criar dentro de si um amor intenso, como labaredas de fogo, ou seja, um amor fervoroso para Deus. Ou seja, quando ele vai meditando e refletindo sobre a grandeza de Deus, com isso ele procura despertar dentro de si esse sentimento e um grande fervor entusiástico de amor a Deus. Porém, ele nos diz que isso é ainda considerado Hitzoniut Alev, a parte externa do coração. O que é a parte interna e profunda, a parte mais interior do coração? O Primiut Alev, o Anekudah, Shebiprimiyut Alev, Ve'umka Deliba. Ele nos diz que o âmago do coração, a parte mais profunda e interior do coração, representa o ponto essencial, o ponto mais íntimo do coração, que consiste na profundeza do coração, aquilo que é chamado no Zohar Umka Deliba, a parte mais profunda do coração, que isso consiste em que Shehile Mala Mala Mibchinat Adat Ve'atvuna Sheyuchal Adam Leitbonen Belibo Bigdulat Hashem. Aqui se trata de um sentimento intrínseco presente no Yehudi, um sentimento muito profundo e também suprarracional. É um sentimento que está muito acima e bem acima de qualquer conhecimento e de qualquer entendimento que a pessoa possa meditar e refletir a respeito disso, pensando, meditando na grandeza de Deus. O Kmoshkatuv, e é isso que se refere o versículo no Teilim, nos Salmos 130, Krati Hashem, Mima'amakim Krati Hashem, das profundezas, como o salmista dizendo, das profundezas do meu coração, das profundezas do meu ser, eu clamo a ti, Deus, Me'umka Deliba, ou seja, um chamado que vem do fundo do coração. Explicando isso, ele nos falou que a parte externa do coração representa o que? Aquele sentimento que a pessoa gera através do pensamento. Como a gente falou sempre, pensamentos geram sentimentos. Então, a pessoa medita e reflete na grandeza de Deus e com isso ele desperta o seu coração. Ele desperta no seu coração um sentimento de amor a Deus que é derivado, portanto, do seu intelecto. Mas justamente por isso, por esse ser um sentimento gerado pelo intelecto, esse despertar que a pessoa tem, por mais que seja um despertar emocional até entusiasmado, porém não é algo que cala fundo no seu coração, não é algo que toca profundamente o seu emocional. Por quê? Porque esse sentimento é derivado do intelecto, da lógica. Lógica e intelecto é algo um pouco apartado, um pouco distante, afastado e externo em relação à pessoa. Por isso, às vezes a pessoa pode meditar e refletir sobre algo, a pessoa pode entender bem uma ideia, mas não significa necessariamente que ele vá se identificar a nível emocional, sentimental, com aquele conceito, com aquela ideia, por mais que ele entendeu a nível intelectual muito bem aquela tese. Por quê? Porque o intelecto é algo mais distante da pessoa, diferente do sentimento. O sentimento expressa a própria essência do indivíduo, as emoções refletem aquilo que é a pessoa, aquilo que ela está sentindo, é aquilo que ela realmente é. Não é algo externo, afastado dela, mas é algo muito, muito próximo, muito profundo. Ele nos diz, uma vez que o intelecto não necessariamente, a ideia intelectual não representa exatamente a pessoa, por isso mesmo quando a pessoa consegue gerar um sentimento a partir do pensamento, a partir em decorrência da sua meditação sobre a grandeza de Deus, né? Porém esse sentimento vai ser limitado, esse sentimento ele tem uma medida, ele tem uma limitação, ou seja, a medida dele é proporcional ao nível de absorção intelectual que ele teve. Quanto mais ele internalizou a ideia a nível intelectual, talvez então ele gere um sentimento mais profundo. Porém, esse despertar do sentimento ainda é considerado algo externo e superficial. Por isso, isso é chamado ainda da camada externa do coração. Hitzoniut Alev, a parte externa do coração.
Contraste a isso, o que é a parte profunda do coração? Quando nós falamos, existem sentimentos que não são decorrentes de pensamento, ou de intelecto, ou de lógica racional, mas são sentimentos que vêm da mais pura e genuína vontade da pessoa, que a pessoa tem uma emoção. O sentimento que um pai e uma mãe têm pelo seu filho não é um sentimento racional, lógico, é um sentimento intenso, é uma coisa muito mais profunda, não é? Muito mais forte. Isso está no fundo do coração. Quando uma coisa toca a pessoa profundamente a ponto de mexer ou até abalar a sua estrutura, algo que chacoalha a pessoa por completo, então daí se diz que esse é um sentimento que reflete primiuta leva aquilo que está no fundo, na profundeza do seu coração, na parte mais interna, interior e íntima do seu coração. Como ele nos ilustra dando um exemplo, Ve'alderech Mashal, como Bemile de Alma, se a gente tomar como exemplo até situações que ocorrem na nossa vida corriqueira, nos nossos assuntos mundanos, nos nossos assuntos materiais, de ordem física ou material, Lifamim Yeshinyan Gadol Meod Meod, às vezes tem algum assunto, alguma questão, algum problema que toca de forma muito intensa. Há alguma questão muito grande, mas muito, muito grande, ou que toca muito profundamente a pessoa. Deus nos livre algum caso de saúde abalada sua, de algum parente próximo de uma pessoa querida, ou às vezes uma situação desesperadora de parnassá, no caso de sustento, de ganho da sua vida, do seu ganha-pão, etc. Então nós vemos que existem alguns assuntos que tocam a pessoa profundamente, mexendo com o seu emocional. Shekol Hayut Adam Talui Bo, e naquela hora se percebe que toda a vitalidade da pessoa depende disso. Ou seja, a pessoa, isso mexe com a pessoa de tal forma que a gente percebe que isso é algo para ela vital, que esse assunto é algo que mexe com toda a sua vitalidade. Não é só algo, sabe, às vezes o seu time perdeu, a pessoa fica meio chateada, mas tudo bem, se sobrevive a isso, o seu candidato perdeu na eleição, mas isso a pessoa consegue sobreviver. Mas existem coisas que tocam profundamente na pessoa, e pela sua reação, pela sua atitude, a gente percebe que isso é algo que toda a sua vitalidade está relacionada com isso, como que depende disso. Venogea ad nekudat primiut alev ve'ad bichlal, e a gente vê e percebe, a gente constata que esse assunto toca no ponto profundo do coração da pessoa, toca na parte mais profunda do seu íntimo, do seu âmago, incluindo, ou seja, que mexe com a essência, com o âmago do seu coração. וגורם לו לפעמים לעשות מעשים ולדבר דברים שלא בדעת כלל, e às vezes a pessoa, isso causa na pessoa um abalo emocional tão grande, ou às vezes um desespero tão grande, que isso acaba provocando, acaba levando a pessoa a cometer atos, fazer coisas que não fazem sentido, não tem lógica nenhuma, ou falar coisas, pronunciar coisas sem qualquer discernimento. Por que a pessoa está agindo dessa maneira? Porque ele se encontra em desequilíbrio. Por que ele se encontra em desequilíbrio? Porque aquela situação, mesmo que se trate só de algo de ordem física ou material, mas é algo que mexe tão profundamente com o seu ser, que toca no ponto principal, no ponto essencial, no fundo do seu coração, no âmago da sua alma. Nos diz, assim como isso acontece em termos físicos e materiais, que existem coisas que mexem profundamente conosco, que elas tocam fundo no nosso coração, na parte profunda do nosso íntimo. Também da mesma forma que Deus criou tudo no mundo de forma correspondente para que houvesse equilíbrio. Tudo que existe no campo materialista, existe o seu correspondente paralelo, o seu equivalente no campo abstrato espiritual. Aqui também, em termos espirituais, existe o mesmo fenômeno, ou seja, existem a nível espiritual coisas que tocam a alma do Yehudi na sua parte mais profunda, no âmago do seu coração. Kacha umamash beavodash balev, ou seja, que no nosso serviço a Deus, e como nós servimos a Deus com o nosso coração, ou seja, com intenção, com devoção, não só praticando as coisas mecanicamente, mas sentindo aquilo que nós estamos fazendo,
Então ele nos diz, assim como nos assuntos mundanos terrestres existem coisas que calam fundo no coração, tocam profundamente o íntimo da pessoa, também no serviço espiritual a Deus existe esse fenômeno, ou seja, existe o ponto profundo, íntimo, interno do coração que está acima das limitações do intelecto, diferente daqueles sentimentos que são um pouco mais superficiais, porque eles foram derivados apenas do lado intelectual, por isso eles permanecem apenas na camada externa do coração. E o que se encontra espiritualmente falando na parte mais profunda do coração? Ou seja, ele nos explicou anteriormente, e depende de onde é derivado esse amor a Deus que a pessoa está sentindo na sua alma. Se é um amor derivado da sua meditação, da sua contemplação, do seu entendimento da grandeza divina, que isso é algo muito bom, positivo, necessário, a própria Torá nos recomenda, nós temos que ver a data, conhecer a Deus e se aprofundar nesse conhecimento para gerar sentimento. Mas aqui, porque na primeira parte do Tânia, no Likutei Amarim, lá nós falamos que existe até o capítulo 17, 18, lá ele nos fala do amor gerado pelo pensamento, por aquele que é capaz de meditar sobre a grandeza de Deus. Depois nós falamos que não é todo mundo que tem essa capacidade, então nós demos, por assim dizer, o Alter Rebbe dá como segunda opção para aquela pessoa que não é capaz de gerar um sentimento novo, apenas despertar um sentimento latente, inato, que ele já possui dentro de si, que todo Yehudi tem de forma intrínseca, que é aquele amor dormente que ele comentou no Tânia na primeira parte. Mas de lá a gente entende, ou pode entender, pode deduzir que o amor gerado pelo pensamento é de uma categoria maior, porque aqui a pessoa se empenhou, a pessoa se esforçou, a pessoa criou esse sentimento, etc. Enquanto que no segundo caso a pessoa apenas teve que despertar algo que ela já possuía, apenas trazer à tona algo que ela herdou. Mas aqui, nesse contexto do Igerat HaKodesh, o Alter Rebbe está nos dizendo que existe uma vantagem justamente naquele sentimento profundo, inato, que o Yehudi já possui de forma intrínseca, em relação ou em comparação ao sentimento gerado pelo intelecto, porque ele nos diz, enquanto que o sentimento gerado pelo intelecto, ele tem um limite, ele sempre vai ser somente na medida do intelecto. Quanto a pessoa captou, assim vai ser a intensidade do seu sentimento. E esse sentimento, o intelecto é frio, racional, então o sentimento, por mais que seja algo sentimental, emocional, mas também não vai ter todo esse fervor. Diferente disso, ele nos diz, aquele sentimento inato que o Yehudi possui no fundo do seu coração, aquilo que está no fundo do coração é onde se encontra a essência da pessoa, onde lá ele deposita toda a sua vitalidade, toda a sua vida está lá, toda a sua vibração, ele sente que isso é algo vital, essencial para ela. Então isso é o Pnimiut Halev. Então aqui no caso, justamente há uma vantagem no sentimento que não foi gerado pelo intelecto. Por isso ele não é limitado pela captação intelectual, ele é um sentimento que cala fundo, é um sentimento essencial, vital, que está no íntimo, no âmago da pessoa. Então ele explica isso nos dizendo, Vehainu lefish bechinat nekudat primiut halev, ilemala mibchinat hadat hamitpashet umitlabesh bemidot shenoldu mechabad kenoda. Pois esse ponto profundo, interior, íntimo do coração, ele está muito acima do conhecimento das faculdades intelectuais, daquilo que se propaga a partir do conhecimento e depois se reveste nos sentimentos, mas aquilo que nasceu e foi derivado de Chokhmah Binah Dat, da sabedoria, do entendimento e do conhecimento, como nós falamos, tem um alcance limitado. Raki bechinat hearat chokhmah elionah shelemala me'amida vadat. Ele nos diz que esse sentimento profundo que está no âmago do coração do Yehudi é derivado da faculdade maior, superior da sua alma, que é chokhmah. E aqui chokhmah não é apenas sabedoria intelectual, mas faz alusão a algo transcendental, algo supra-racional, algo que está acima do intelecto, a fonte do intelecto. O Ba Melubash Veganuz Ora Hashem Mamash, nós sabemos que na Sefirah de Chokhmah
no poder de Chokhmah, é onde se encontra depositada a luz divina, literalmente, como está escrito no versículo, Hashem bechokhmah yasaderetz, Deus se encontra onde? Em Chokhmah, como explicado com detalhes na primeira parte do Tânia. Vehi bechinat nitzot zelokut bechol nefesh meIsrael, e nisso consiste, aí se encontra a fagulha, a centelha divina que está presente dentro de cada alma de Israel. Portanto, baseado no que nós explicamos anteriormente, nós estamos na parte inicial da quarta carta sagrada, na quarta sessão do Tânia. Então ele nos explicou como aquele amor derivado do pensamento intelectual da pessoa, da sua contemplação na grandeza de Deus, ele atinge e permeia apenas a parte externa e superficial do coração. Enquanto que na parte íntima, profunda do coração, o âmago da pessoa, lá se encontra, é onde se manifesta, onde se manifesta o amor transcendental, o amor suprarracional, o amor que não é baseado só em pensamento ou em lógica, aquilo que é derivado do poder da alma, do poder supremo da alma, que é o poder de Chokhmah. E como nós falamos, onde se manifesta a centelha divina? Em Chokhmah, Hashem bechokhmah. Chokhmah não é apenas sabedoria, Chokhmah é a fonte de todo o intelecto e está acima do intelecto. E como nós explicamos também na primeira parte do Tânia, por que a divindade, por que a faísca divina se manifesta, se revela em Chokhmah? Porque Chokhmah é bitul, Chokhmah é anulação, e onde Deus se revela, onde se dá o espaço para ele, naquilo que está mais anulado. E já que esse poder de Chokhmah é um poder ainda indefinido e portanto mais anulado, a alma e a Deus, por isso é lá que se manifesta a centelha divina, a luz divina, e essa Chokhmah é a fonte do sentimento profundo no âmago do coração do Yehudi, que não é apenas decorrência do pensamento ou do intelecto, e por isso ele é tão profundo e intenso. Agora ele nos diz na sequência, a partir do que nós aprendemos até agora, que o amor profundo na profundidade do coração. Vamos lembrar que ele está nos trazendo tudo isso para explicar o versículo no Teilim, no qual se diz Bakshu fanai et panecha avakesh, que Deus nos clama dizendo, busquem o semblante, não só o semblante divino, mas o teu semblante, não só semblante representa primiut, o teu âmago, o teu interior. Ou seja, que para o Yehudi se conectar com Deus, para o Yehudi se conectar com a parte íntima, com a essência do Criador, ele precisa primeiro revelar a parte profunda, íntima do seu ser. Ele precisa trazer à tona a parte profunda, o âmago do seu coração. Isso que ele está nos explicando agora. De acordo com o que nós vimos, que a parte mais profunda do coração, de certa forma, ela está relacionada com toda e qualquer pessoa, como explicado também na primeira parte do Tânia. Ou seja, o amor derivado da meditação contemplativa, talvez nem toda pessoa tenha acesso a isso, nem todo mundo sabe pensar, sabe meditar, sabe refletir, nem todo mundo tem cabeça ou tem paciência para isso. Mesmo que ele tenha cabeça, talvez ele não tenha cabeça, ele não tem conhecimento profundo sobre a grandeza de Deus para refletir sobre isso. Então isso não é algo acessível a qualquer um e a cada um. Diferente disso, esse amor intrínseco que se encontra presente no coração de cada Yehudi, então isso está presente de forma indistinta em toda e qualquer pessoa, mais intelectual, menos intelectual, mais conhecimento ou menos conhecimento. Isso está presente porque isso é intrínseco, natural, é inato em cada Yehudi, seja quem ele for, seja qual for o seu nível de conhecimento, o seu nível intelectual, etc. Já o amor gerado pelos pensamentos, pela meditação, então há várias condições para ele poder surgir e se manifestar. Não é todo mundo que reúne essas condições e esses recursos. A gente poderia pensar que esse amor que se encontra no fundo do coração, já que ele está presente em todos, então ele é acessível, é mais fácil, etc. Ele está aí, todos nós somos detentores disso. A resposta é sim e não. Sim, todos nós possuímos esse amor profundo, íntimo, intenso,
incondicional, suprarracional dentro de nós, mas não todo e qualquer indivíduo consegue trazer isso à tona. O problema, a questão é que esse amor íntimo, profundo, intenso é chamado de Ahavá Mesuteret, um amor oculto, encoberto, ou dormente, etc. Então ele existe, está presente dentro de cada um, dentro de todos. Porém, aqui tem essa questão, esse problema, que ele permanece dormente, às vezes pode permanecer dormente durante toda a vida do Yehudi, se ele não estimulá-lo, não despertá-lo. E como a gente estudou também na primeira parte do Tânia, que às vezes ele só se revela quando um judeu é submetido a uma grande provação, um teste de fé, quando às vezes querem, Deus nos livre, lhe obrigar a renegar toda a religião, todo o judaísmo, contestar o monoteísmo, quando ele é colocado contra a parede, querem lhe obrigar a cometer idolatria, fazer Avodah Zará. Então esse amor intenso se revela, se manifesta, e ele vai às vezes até o martírio, até as últimas consequências, para não se desvincular de Deus, mesmo que seja sequer por um instante, mesmo que seja só aos olhos de quem está vendo, mesmo sem ele se identificar com isso. Mas como a gente falou, a questão é que às vezes esse amor só se manifesta em situações radicais, em situações drásticas ou dramáticas, não é? Então aqui ele está nos dizendo o que fazer então, uma vez que esse amor é dormente. Aqui nós estamos falando em buscar o que está na profundeza do nosso coração, no nosso âmago. Então estamos nos referindo a esse amor, mas pelo visto tem que haver busca, tem que haver procura. Por quê? Porque por mais que todos nós possuímos isso, porém isso se encontra oculto e bem encoberto, se encontra adormecido, não é? Então, na realidade, o que a gente conclui daqui é que, por incrível que pareça, é mais fácil despertar o amor intelectual, o amor gerado pelo intelecto, pela meditação, pelo pensamento sobre a grandeza de Deus, aquele amor que se encontra na parte externa do coração, enquanto que esse amor interno, como a gente falou, ele está como num cofre, ele está fechado, escondido, oculto demais. Isso que ele elabora agora e nos explica, o Mashe em Koladam Zochel Madregazu, o fato de não toda e qualquer pessoa conseguir chegar a esse nível, ou seja, o nível de revelar, trazer à tona, manifestar o âmago do seu coração, por mais que ele possui esse sentimento no seu íntimo, ou seja, nem todo mundo, não é qualquer um que consegue servir a Deus com o coração, com uma intenção que vem do fundo do âmago do seu coração, da parte mais interior do seu ser. Por que não consegue? Porque aqui agora ele vai nos explicar, o problema é que no final das contas esse amor não está apenas dormente ou anestesiado. Às vezes, pior do que isso, por nossa causa, por nossa culpa, ele está enclausurado, ele está exilado, ele está em cativeiro. Ele diz por que nós não conseguimos trazer à tona esse âmago profundo que está presente no nosso coração, que é esse amor intenso por Deus, porque ele nos diz, porque na realidade o problema é que esse sentimento pode se encontrar na pessoa em cativeiro, em exílio e cativeiro, como se ele foi exilado e está enclausurado. Como a gente já explicou outras vezes, esse é o conceito trazido pelo Zohar, que nos fala de Galut Shekhinah, que a própria Shekhinah, a presença divina, ela se encontra no Galut, ela pode estar exilada e banida. Então aqui ele também nos diz, esse é o conceito, nós temos uma partícula de divindade dentro de nós, mas quando nós damos vazão em demasia ao corpo e à alma animal, quando nós nos concentramos e às vezes obsessivamente só nos aspectos físicos da vida, só nos prazeres físicos ou nos temas materiais, materialistas da existência, então a gente acaba com isso jogando para o exílio, enclausurando, prendendo, neutralizando
a nossa alma divina, com esse sentimento intenso de amor a Deus que existe no âmago do nosso coração. Então ele nos diz, quando se fala aqui do conceito de Galut HaShekhinah, o exílio da Shekhinah, da presença divina, isso se refere também não só ao exílio da presença divina pela destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado, mas o exílio da presença divina que existe dentro de nós. Deus está presente dentro de nós. O problema é que nós mandamos ele para o exílio. Não é como que nós estamos empurrando ele para fora, ou longe da direção, longe do painel de direção, não dando margem da alma divina atuar, desse amor a Deus se manifestar. Então ele fica preso, enclausurado. E isso é o chamado Galut HaShekhinah, exílio da presença divina dentro de nós, porque a Shekhinah aqui faz alusão à centelha divina que existe dentro da nossa alma divina, que todos nós possuímos. Como essa centelha foi parar no exílio, como ela ficou aprisionada, ele nos explica. Vesibata galut hu, ma'amar azal galu lebavel shechinah imahem. Ele nos diz que o motivo desse exílio da Shekhinah, da presença divina inerente num Yehudi, presente dentro de cada judeu, como que essa centelha divina da alma foi parar no exílio, ele nos fala que isso acontece porque a luz divina que brilha e ilumina na profundidade, na profundeza do nosso coração, e que dela é derivado esse amor intenso e ilimitado a Deus, ela foi exilada para a Babilônia. O que isso significa, entre aspas, Babilônia? Ou seja, Babilônia foi o exílio do povo de Israel. O povo de Israel, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, foi exilado para a Babilônia. E aí afirmaram os nossos sábios, Galu lebavel, mesmo quando eles foram em exílio para a Babilônia, a Shekhinah, a presença divina, foi com eles, os acompanhou em solidariedade a eles, etc. Mas aqui, em termos individuais, espirituais, ele nos fala o que significa esse dito dos nossos sábios, que quando nós vamos para, entre aspas, Babilônia, Babilônia aqui simboliza todos os assuntos físicos, terrestres, materialistas, etc. No momento que nós nos exilamos, nós imergimos, mergulhamos, pulamos de cabeça, colocamos toda a nossa cabeça só nos assuntos físicos, materiais, Shekhinah imahem. A gente carrega para o exílio, a gente leva para o exílio também a Shekhinah, a presença divina que existe dentro de nós. Ou seja, como ela foi parar no exílio, essa presença divina, essa luz divina intensa e, portanto, que ela gera esse amor ilimitado a Deus, como ela foi colocada no exílio, porque nós fomos para o exílio, nós nos autoexilamos, nós colocamos toda a nossa cabeça, todo o nosso ser, todo o nosso entusiasmo, vibração, toda a nossa vitalidade e energia, nós inserimos, nós mergulhamos, imergimos apenas nos assuntos físicos e materialistas. Diz, e isso acaba acarretando de tabela, por carona, infelizmente, isso leva para o Galut, isso leva, entre aspas, para a Babilônia, a Shekhinah, a presença divina, a luz divina, a centelha divina da nossa alma. Dehainu, ou seja, mipnei sheilbish bechinat primiut nekudat levavo bezel leumat zeh. A pessoa, cada um de nós tem o seu coração, tem a vibração do seu coração, tem aquele ponto essencial do coração, o ponto essencial do coração, como a gente já explicou nesse capítulo anteriormente, que tem coisas na vida que nos chacoalham, que mexem conosco profundamente, que como espetam, chegam no fundo do nosso coração. Nós sabemos que aqui é uma questão de vida e morte, é uma questão vital, de saúde, é uma questão essencial nos negócios, no trabalho, é uma questão essencial para a pessoa, etc. Então aqui a questão e o problema consiste em quê? Que a pessoa revestiu, investiu toda a profundidade, todo o ponto essencial e profundo do seu coração no lado oposto. Ou seja, ele mergulhou todo o seu entusiasmo, toda a sua vibração, toda a sua vitalidade e energia, colocou onde? Nas coisas opostas a Kedushá, a santidade. Investiu isso apenas no materialismo, ou nos prazeres físicos, nas paixões pessoais, na autossatisfação. Ou seja, que a pessoa investiu toda a sua energia
toda a sua capacidade, toda a sua vitalidade, não é? Todo o seu fervor, nas vestimentas sujas, assim ele chama na linguagem cabalística, nas vestimentas sujas dos assuntos mundanos, e apenas nas paixões físicas desse mundo, que isso é chamado de forma metafórica, isso é chamado de Babel, de Babilônia. Ou seja, a pessoa investiu todo o seu ser e o que há de melhor no seu ser, seu entusiasmo, sua vibração, sua motivação, somente naquilo que ele chama nas roupas sujas do materialismo, apenas nas coisas relacionadas com satisfação pessoal e assim por diante, ou para preencher o seu ego. Então, no momento que a pessoa coloca o seu ser, ou todo o seu ser, ou nem precisa, coloca sua vibração, seu entusiasmo, faz disso o seu objetivo de vida nos assuntos mundanos, nos assuntos físicos e materiais. Então isso significa que ele entra com tudo no Olam Hazé, aqui nos assuntos mundanos, para se dedicar a isso. Isso ele faz com muita vibração, com muito entusiasmo. Isso mexe com a pessoa de fato. Por isso, no momento que o coração dele já está ocupado, já está preenchido, por quê? Porque ele investiu o âmago do seu coração, ele botou o seu entusiasmo, o seu fervor, sua motivação em quê? Já está tudo preenchido, já está tudo ocupado. Está ocupado com os assuntos mundanos, com os assuntos terrestres. Por isso não há espaço para o amor a Deus, que é algo espiritual, se manifestar e se revelar nessa pessoa. De fato, a pessoa possui, continua possuindo ainda de forma latente essa faísca divina, parte da sua alma divina. E essa faísca divina, ela produz de forma inata esse amor intenso e ilimitado a Deus. Porém, aqui ele está completamente reprimido, ele foi completamente rechaçado. E, portanto, o coração da pessoa, e mais do que isso, a profundidade, o âmago do coração da pessoa já está ocupado, tomado com outras coisas de outro gênero, completamente opostas. Não é? A espiritualidade, a elevação, a divindade, ele já está tão preenchido só do físico, do materialista, do ego, etc., que não há espaço para espiritualidade e divindade. Ele nos diz aqui, ele vai nos explicar uma metáfora. Ele vai nos trazer algo que nós encontramos até nos versículos da Torá. Na Torá nós temos a mitzvah da circuncisão, do Brit Milá, mas nós vemos que a Torá faz alusão também. Ou seja, que assim como existe uma mitzvah de se cortar o prepúcio na hora do Brit Milá, ou seja, de cortar uma casca que envolve o órgão genital masculino, e nisso consiste o Brit Milá. Depois, na verdade, existe mais um processo. Na sequência do Brit Milá, isso é feito muito depressa pelo mohel, e por isso precisa ser pelo mohel, pela pessoa habilitada, não é? Dentro da tradição judaica. Depois também é necessário tirar uma camada restante mais fina, que isso é feito até manualmente, mas de qualquer forma, nisso consiste a mitzvah da circuncisão, da retirada do prepúcio e descoberta do órgão, e com isso é chamado de Brit Milá. Porém, a Torá nos faz alusão em outros lugares que existe também um conceito de circuncidar o coração. E aqui isso se aplica para homens, mulheres, para todo mundo. Ou seja, pelo visto, existe, entre aspas, também um tipo de prepúcio, uma casca que envolve, que cobre, que obscurece o coração, e cabe a nós retirar essa camada que encobre o nosso coração divino, o nosso coração espiritualizado, o nosso coração voltado para o bem. O nosso coração que possui um amor a Deus, às vezes ele fica coberto por camadas, por cascas, por crostas grosseiras, etc. E cabe a nós. É claro que esse é um outro tipo de operação e de cirurgia, não é? Isso é algo de aprimoramento do caráter, algo que a pessoa tem que trabalhar com si. Isso não é feito com bisturi, literalmente, ou com faca. Essa camada é retirada através de muito esforço pessoal, de meditação, de reflexão, de criar sentimento, de desenvolver o caráter, etc. Então ele nos diz que essa situação que aquele Yehudi se encontra, onde
o âmago do seu coração não revela o seu sentimento intenso de amor a Deus. Por que que isso ocorre? Nós falamos porque o ponto profundo do seu coração está ocupado com outras coisas opostas. E isso é chamado do prepúcio, a casca do coração. Vei bechinat orla, nisso se constitui essa orla, nisso se constitui esse estágio aqui, aquilo que a gente chama de prepúcio do coração, a mechassá alabrit, o nekudat aprimiut balev, que isso encobre o nosso brit, quer dizer pacto. No nosso coração nós também temos um pacto com Deus, nós também temos um vínculo permanente com Deus. Porém, que é esse amor inato que nós possuímos, mas aqui o que acontece? Esse amor foi encoberto, ele foi totalmente suprimido, ele foi encoberto, ele foi oculto através dessas camadas, desse, entre aspas, desse prepúcio, dessa casca que o envolveu, que está cobrindo o nekudat primiut aprimit balev, que está cobrindo totalmente o ponto profundo interno do coração de um Yehudi que possui esse amor a Deus. E sobre isso foi dito na Torá, onde fala o versículo, Umaltem et orlat levavchem, que cabe a nós circuncidar o prepúcio do coração, cabe a nós retirar, ou seja, a Torá já nos adverte, já nos previne, que o ser humano nesse habitat, aqui nesse mundo terrestre, então pode acontecer isso, que o seu coração venha a ficar completamente embotado, completamente tapado, coberto por essa casca, e cabe a nós, compete a nós circuncidá-lo, ou seja, retirar essa casca que está deixando o nosso coração insensível para a divindade e espiritualidade. Então ele nos diz, essa casca é derivada do quê? Da obsessão que a pessoa tem apenas pelos assuntos mundanos, terrestres, pelas paixões mundanas, pelos prazeres físicos, pelo sucesso materialista. Daí ele nos elabora e detalha mais isso e nos fala que assim como no Brit Milá, fisicamente falando, existem essas duas etapas que a gente antecipou, no Brit Milá, literalmente falando, existem duas etapas, dois aspectos. Milá, o Priá. Existe o primeiro Milá, que é feito com a faca, quando é retirada a camada mais grossa, o prepúcio que cobre a superfície do órgão, mas depois disso existe também Priá. Priá significa descobrir, a descoberta, ou seja, que ainda sobra uma membrana, uma camada mais delicada, mais fina, mas que ela também precisa ser retirada. Como nós falamos, isso é feito até manualmente. Então, Milá e Priá envolve Shehem Orlagassá, a casca mais dura e grossa. Isso é retirado através da Milá, do Brit Milá, que é feito pelo Moel com a faca. O Klipá da cá, enquanto que Priá, descoberta, significa descobrir também, inclusive, a casca mais fina e delicada. Ele nos diz, o mesmo processo duplo existe também no coração, por assim dizer, quando se trata do prepúcio das cascas que encobrem o coração, insensibilizando ele para o amor a Deus, também existem dois tipos de camadas. Existe uma casca mais grossa, mais grosseira, existe uma mais fina. Então, no coração, isso representa ta'avot gassot vedakot. Existem paixões mais grosseiras que, para permitir que o coração revele o amor que ele possui a Deus, tem que se retirar as cascas. Retirar a casca significa, primeiro, a casca mais grossa é a pessoa se afastar desses desejos, ou da satisfação de desejos e paixões mais grosseiros. Mas existem também, depois tem uma camada mais fina que ela também incomoda, que ela também atrapalha a manifestação desse sentimento de amor a Deus, que isso seria aquela casca mais fina, e isso faz alusão aos desejos mais refinados, mas também são desejos, não é? Milá, o Priá, isso simbolizaria a Milá, a circuncisão e a descoberta em termos espirituais. Interessante que Allah nos diz, o mal velopará, que ilulo mal. Se a pessoa fez o Brit Milá, ou seja, ela tirou
cortou a casca mais grossa, mas não descobriu também, não fez a priá, que ilolomala, é considerado que o Brit Milá não foi feito, não só que ele está incompleto, é como se não adiantou. Por quê? Porque para que o Brit Milá seja realizado, tem que ser retirada toda a cobertura, tanto a mais externa e grossa, como também a mais fina e delicada. A mesma coisa no coração da pessoa, mesmo que a pessoa conseguiu trabalhar sobre si para se abster, se afastar daqueles desejos mais grosseiros, talvez até pecaminosos, etc., ruins, mas enquanto ele não trabalhou para retirar de si também essas paixões mais delicadas e mais sutis, então é considerado que ele ainda não completou esse Brit Milá, ele não retirou as cascas que estão encobrindo aquilo que há de tão bom, divino, espiritual no seu coração. Ou seja, isso significa que ainda o ponto profundo do seu coração prossegue estando encoberto, ainda está coberto com cascas que impedem a sua revelação. Né? Em outras palavras, o coração da pessoa, a divindade que existe dentro da pessoa, o seu sentimento a Deus, se encontra exilado e no cativeiro. Isso significa, por isso ele nos diz, por que esse amor está dormente, por que ele está oculto? Porque, de certa forma, nós mesmos que acabamos banindo ele, expulsando ele da profundeza do coração, quando enchemos o nosso coração só de desejos alheios e contrários. Para que a pessoa possa revelar o âmago profundo do seu coração no lado bom e positivo, para isso ele precisa retirar primeiro todas as crostas, todas as cascas que estão envolvendo a casca grossa, como também a casca fina, os desejos e paixões físicos, materiais, etc., de autossatisfação, e somente assim ele vai permitir, ele vai viabilizar que se revele esse amor intenso a Deus que está presente no seu âmago, no seu interior. Ele prossegue e nos diz, sobre a circuncisão, sobre o corte da casca grossa, que isso significa tirar o prepúcio. Sobre isso está escrito na Torá, Urtiv umaltem et orlat levavchem, que vocês deverão circuncidar, vocês deverão retirar essa orlá, essa camada de sobre os vossos corações. Ou seja, isso cabe a cada um de nós. Essa parte mais grosseira, cada um tem que trabalhar sobre si para retirar essa interferência, essa obstrução que está impedindo a revelação da luz divina no nosso coração. Mas para retirar aquela segunda membrana, entre aspas, aquela segunda camada, aquela casca mais fina, que são de desejos, vontades mais sutis, sabe? São ambições mais sutis que a pessoa tem, isso já é uma coisa mais complicada, isso nem sempre a gente consegue fazer sozinho, mais do que isso, talvez aqui na nossa existência a gente não consiga fazer. Zeu davar akashel adam, isso é uma coisa muito difícil para a pessoa. Mashiach, sobre isso, sobre a retirada dessa casca mais fina, ou seja, dessa purificação total e completa do nosso coração, retirando qualquer interferência, etc. Sobre isso foi dito em relação à vinda de Mashiach, que após a chegada de Mashiach vai acontecer o mal Hashem Elokecha et levavcha, que Deus irá circuncidar o teu coração, ou seja, Deus vai retirar aquilo que sobrou de interferência no nosso coração, daquelas cascas mais finas. Então, para isso é necessário a ajuda divina, e pelo visto isso só vai ocorrer depois que Mashiach chegar. Mas continua o versículo e nos diz o que vai acontecer quando Mal Hashem Elokecha et levavcha, quando Deus for circuncidar o teu coração, ou seja, com isso ele vai trazer à tona, vai permitir que se revele todo o amor a Deus que está presente dentro de nós. Assim prossegue aquele mesmo versículo dizendo que a consequência dessa circuncisão do coração, ela vai nos levar a le'ahavá et Hashem Elokecha bechol levavcha u bechol nafshecha leman chayecha, para que assim você ame Deus, o teu Deus, com todo o teu coração.
profundeza do teu coração, porque daí o teu coração vai estar livre para ser preenchido com amor a Deus, que é um amor infinito que está presente dentro de nós. O bechol nafshecha, você vai amar a Deus com toda a tua alma. Porque, como diz o versículo, leman chayecha, pela tua própria vida, para a tua própria vida. O que significa esse final do versículo, leman chayecha, para a tua vida, pela tua vida, klomar, leman ki Hashem levadou kol chayecha mamash, porque você vai perceber que Deus é a tua vida, Deus é toda a tua vida. Nesse momento vai vir à tona isso. Quando se manifestar esse sentimento, você vai ter, então, consciência, porque até agora essas interferências não permitem que o sentimento se manifeste, e quando ele não se manifesta, falta no vínculo e relação e intimidade entre nós e Deus. Mas quando esse sentimento vier à tona e se manifestar, nós vamos perceber o quanto Deus... Então ele nos diz que quando isso acontecer, ou seja, quando for retirada totalmente a casca, a crosta que cobre e envolve o nosso coração, tanto a casca grossa como também a casca fina, vai se revelar e se manifestar todo o amor intenso que nós temos por Deus. E isso vai vir à tona, conforme diz o versículo, que em consequência disso, depois que Deus retirar a última camada fina, o mal Hashem Elokechet levavcha, que ele vai circuncidar o nosso coração por completo, então vai tirar todos os bloqueios, permitindo que esse amor se manifeste, se revele o amor infinito que a gente tem por Deus no nosso âmago, no interior do nosso coração. Então, de fato, nós vamos passar a amar a Deus bechol levavcha, com todo o coração, com todo o seu coração, bechol nafshecha, com toda a tua alma, leman chayecha, pela sua vida. O que significa pela sua vida? Nós vamos perceber que Deus é toda a nossa vida. Simplesmente esse amor vai ser natural, vai haver essa atração, esse magnetismo, porque vai estar claro para nós. Nós vamos sentir e perceber de forma clara, klomar leman ki Hashem levadou kol chayecha mamash, que Deus representa toda a nossa vitalidade. Ele não é apenas a fonte da nossa vida, mas Ele é a nossa vida, Ele é toda a nossa vida, de fato, absolutamente. שלכן האהבה הזו היא מעומקא דליבה מנקודה פנימית ממש כנ"ל. Por isso, esse amor vai se manifestar como aquele amor intenso do fundo do coração. Se lembram quando a gente disse que às vezes tem assuntos físicos materiais que nos tocam profundamente, nos abalam, chacoalham todo o nosso ser, toda a nossa existência? Por quê? Porque a gente percebe que desse assunto, dessa situação depende tudo. Aqui também, nesse instante que for retirada toda a casca que interfere, que prejudica o nosso vínculo e ligação com Deus, que não permite que o nosso sentimento se manifeste, nossa percepção da divindade se concretize. No momento que isso for retirado, nós vamos sentir e perceber claramente o quanto Deus é toda a nossa vida e existência, e assim como todo assunto vital mexe conosco profundamente, o mesmo vai ocorrer também em relação à divindade. Por isso, Shelachen Ahavazu, esse amor, Himeumka Deliba, ele é do fundo do coração, ele vai refletir aquilo que está no âmago mais profundo no nosso ser, no ponto essencial da nossa alma, minekuda pnimit mamash kanal, do ponto mais íntimo interior, o lemala mibchinat adat, e como a gente falou, isso é um sentimento muito mais profundo, acima de qualquer sentimento gerado por conhecimento, por pensamento, por intelecto. Então isso vai trazer à tona, ou seja, a retirada dessa casca, que vai permitir emergir o sentimento, ou que ele se revele, que ele se desperte, que ele saia do exílio. Como nós falamos, ele está exilado. Então isso vai possibilitar que a gente sinta e perceba o quanto Deus é toda a nossa vida, a nossa existência, a nossa razão de ser, quanto nós estamos por completo, devemos estar voltados para Ele. Isso vai nos tocar, vai calar fundo no nosso coração, tocar no fundo, no íntimo da essência do nosso sentimento. E daí nós vamos perceber o quanto isso é toda a nossa vida, toda a nossa existência. Ele nos explica a partir disso um dito dos nossos sábios que fala, Velachen, por isso foi dito algo interessante sobre a vinda de Mashiach. Ele nos diz, assim consta no Talmud, Velachen Mashiach ba behesach hadat liklalut Israel.
Está escrito, sabe, quando Mashiach irá chegar, Mashiach virá quando Israel, de forma geral, o povo de Israel, estiver meio que desatento ou desprevenido. O que significa Be'esa Hadat? Quando estiver, ou seja, que o Hessa Hadat significa na ausência de Dat. Ausência de Dat, Dat significa conhecimento. Ou seja, parece que existe algo na vida, na vinda de Mashiach, que está ligado um pouco com uma situação um pouco inconsciente ou imperceptível. Assim se fala que, por isso, muitos traduzem, Mashiach vai chegar quando a gente estiver meio distraído. Essa Hadat, ou seja, quando a gente menos espera, a gente está desatento e desprevenido. Inclusive se pergunta sobre isso. É necessário aguardar ansiosamente a vinda de Mashiach a cada dia, a cada momento. Não é? O Yehudi, ele deve estar aguardando isso sempre. Então, como pode ser que de repente Mashiach se fala que sabe quando ele vai chegar? Quando a gente menos espera. Mas quer dizer, a gente tem que estar esperando sempre. O que significa estar desatento, distraído, etc. Mas a tradução literal de Hessa Hadat significa na ausência de Dat, na ausência de conhecimento. Então ele nos explica aqui o sentido mais profundo disso, já que Mashiach representa, ou aquilo que Mashiach vai efetuar, é a revelação desse amor transcendental que nós temos dentro de nós. Porque, como nós falamos, quando vai ocorrer a desobstrução total das camadas que encobrem o nosso coração, o âmago do nosso coração, e, portanto, a centelha divina que existe dentro de nós, que ela é a responsável pelo amor ilimitado que nós temos a Deus. Quando isso vai ser retirado e quando vai se permitir que se manifeste esse sentimento? Somente quando o Mashiach chegar. E nós falamos que esse é um sentimento tão poderoso e elevado que ele transcende a compreensão e o conhecimento, está lemala minadat, está acima de dat, do conhecimento. Por isso se fala, sabe, quando Mashiach vai chegar, behessa hadat, na ausência de dat. Ou seja, Mashiach vai nos levar e vai trazer à tona assuntos e sentimentos tão elevados que eles transcendem e superam a faculdade de dat, de conhecimento. Eles são supra-racionais, estão acima de qualquer conhecimento intelectual do ser humano, etc. Por isso, enquanto a pessoa ainda está ocupada, ou, tudo bem, estudo, meditação, reflexão, a pessoa dá o melhor de si, e é uma mitzvah fazer tudo isso, mas enquanto nós estamos presos ainda apenas ao campo intelectual, lógico e racional, por mais que fazemos isso refletindo na grandeza de Deus, etc., mas ainda nós estamos limitados. Somente quando Mashiach chegar é que nós vamos chegar ao Hessa Hadat, ausência de Dat no bom sentido, ou seja, nós vamos transcender, nós vamos chegar a algo que não pode ser apreendido e captado através do conhecimento, porque é algo totalmente transcendental, suprarracional. Isso é o que Mashiach vai nos trazer. Por isso está escrito que Mashiach chegará quando houver a ausência de Dat, ou seja, a chegada de Mashiach está associada com a ausência de Dat, de conhecimento, em que sentido? Que através dele nós vamos chegar a um nível que está acima de qualquer, de qualquer acesso do conhecimento do ser humano. Ele prossegue e nos diz: V'chen kol nitzotz pratim me'ashchina shebenefesh kol echad me'Israel yotzet me'agalut ve'ashivya lefi sha'ah. E dessa forma se diz que Mashiach existe não só no plano global para redimir todo o povo de Israel e toda a humanidade e reaproximá-la a Deus e trazer o Beit HaMikdash, etc. Existe, na verdade, como nós vamos ver aqui, o Baal Shem Tov traz isso, existe uma fagulha, uma centelha da alma de Mashiach presente dentro de cada um de nós. E cada um de nós deve trazer o seu próprio Mashiach. Cada um de nós deve promover essa redenção. Ou seja, a nossa Shekhinah, a presença divina, a divindade presente dentro de nós, no nosso coração, que se encontra exilada, que se encontra obstruída, nós devemos libertá-la, nós devemos resgatá-la, e com isso significa que nós estamos despertando a centelha de Mashiach dentro de nós, nós estamos trazendo o nosso Mashiach pessoal, resgatando a nossa Shekhinah, o nosso santuário que se encontra destruído.
Então ele nos diz, V'chen kol nitzotz pratim me'ashchina, não só a redenção total, mas também cada centelha individual, particular da Shekhinah, da presença divina, que está espalhada pelo mundo, ou nas almas de cada uma das pessoas, ou de cada Yehudi. Então ele nos diz também a centelha particular da Shekhinah presente, Shebenefesh Kol Echad MeIsrael, na alma de cada um de Israel, Yotzet Me'agalut Ve'ashivya Lefi Sha'ah, ela consegue ser libertada, consegue ser resgatada do exílio e do cativeiro naquele momento. Então, como a gente disse, como a gente explicou, existe o galut, existe o exílio de forma geral. O exílio do povo de Israel após a destruição do Beit HaMikdash, a Shekhinah está no exílio com o povo de Israel, etc. Mas assim como existe de forma geral para todo o povo de Israel o conceito de exílio, de forma espiritual existe um exílio particular e individual de cada um tem que lidar com o seu próprio galut, a Shekhinah, com a divindade que está no exílio dentro dele, ou seja, a sua espiritualidade que está no cativeiro está exilada, como a gente falou, quando a pessoa imergiu demais de forma obsessiva nos assuntos mundanos, então com isso ele está no exílio e acaba colocando no exílio também a sua centelha divina. E essa centelha divina, ela tem que ser resgatada, revelada, e a gente explicou que esse é o conceito da vinda de Mashiach, que vai tirar a Shekhinah do Galut, que vai tirar a presença divina do exílio. Então, dentro de cada um de nós também podemos e devemos produzir esse mesmo efeito, ou seja, que existe essa revelação de Mashiach de forma geral para todo o povo de Israel, mas existe a centelha de Mashiach presente em cada alma individual, e através do trabalho individual, o esforço individual de cada um de nós, esse é um esforço pessoal intransferível, que cada um tem que fazer o seu próprio, antes ainda da chegada de Mashiach, e isso vai apressar a vinda dele. Então cada um precisa revelar a centelha de Mashiach particular que existe dentro da sua alma. Como se faz isso? Quando nós retiramos essa casca, pelo menos a casca grossa. A casca fina é mais difícil, como nós falamos, mas pelo menos a casca grossa, quando nós retiramos o prepúcio de sobre o nosso coração, quando nós permitimos dar vazão e que se revele o amor intenso que nós temos a Deus, que é um amor supra-racional, acima de idade, isso equivale à revelação, o efeito de Mashiach. Quando ele nos diz, quando esse sentimento se revela, quando essa centelha divina dentro de nós é libertada, essa centelha individual que nós possuímos, quando ela sai do cativeiro e da prisão, ele nos diz, às vezes isso é momentâneo, talvez a gente não consiga manter esse estado de liberação, de liberdade dela continuamente, mas talvez em alguns momentos nós podemos tirá-la do cativeiro, a centelha divina, podemos retirá-la da prisão, mesmo que seja momentâneo, bechayei sha'ah, dando a ela uma vitalidade passageira temporária. O que significa? Os nossos sábios dizem aquilo que é passageiro temporário se refere a tefilá, a reza, a oração. Em geral, quer dizer, o sentido literal é que na reza nós estamos pedindo coisas específicas para o aqui e agora, etc. Não é? Mas de qualquer forma, na linguagem dos nossos sábios, a tefilá, a oração é chamada de hayesha, aquilo que envolve a vida, a vitalidade nas coisas passageiras, temporárias. Mas ele nos diz que pelo menos nesses momentos da reza, da oração, zutfilá, vavodah shebalev, o momento de servir a Deus com o coração, nessa hora nós podemos estimular não só o coração, mas o fundo do coração, a profundeza do coração, meunka deliba, mibchinat nekudah pnimit, ou seja, procurar chegar ao âmago, ao ponto mais profundo do nosso coração, que é aquele sentimento ilimitado de amor a Deus, aniglet me'orlah, aquilo que se revela e se manifesta quando se descobre aquilo, se retira a camada que está lhe encobrindo, naquele momento, pelo menos naqueles instantes, na hora da reza, talvez a gente consiga retirar essa camada, desobstruir, nem que não retire de forma definitiva, mas pelo menos naquela hora, sabe,
que nem o carro conversível retira esse teto, retira essa camada que está encobrindo na hora da reza e permite dar vazão, que se manifeste a parte mais profunda do âmago do coração, a profundidade do nosso coração, que tem esse sentimento intenso por Deus, e naquela hora isso permite, pelo menos na hora da reza, que esse sentimento, que essa centelha divina tenha uma elevação, que ela possa ascender às alturas, se ligando a Deus, com amor, um desejo intenso, sentindo, Leman Chayecha, que Ele é a nossa vida, Ele é toda a nossa vida, mesmo agora, antes de Mashiach chegar. Então, no caso do indivíduo, isso representa aquilo que a gente falou de Hesach Hadat, ausência de Dat, ausência de conhecimento, ausência no bom sentido, ou seja, que a gente consegue despertar, estimular um sentimento suprarracional que está bem acima de tudo que é gerado pelo intelecto. Porque esse aspecto profundo, elevadíssimo da alma é algo que está bem acima do conhecimento da pessoa, ou do que o conhecimento pode ter acesso, com tudo que a pessoa medite e reflita sobre a grandeza de Deus. Tudo que ele possa gerar não se equivale, não se equipara a esse sentimento profundo. Na realidade, esse sentimento intenso não é resultado do nosso esforço, não é fruto do nosso empenho. Isso, na realidade, se constitui num presente que nos foi dado, uma graça divina, algo que nos foi dado dos céus, que Deus nos presenteou, a possibilidade de ter, de sentir, essa emoção profunda, esse sentimento elevado, intenso de vínculo com Deus. Isso é derivado, mehearat panim elionim, isso, por assim dizer, é derivado daquilo que vem do brilho, do resplandecer do semblante superior, do semblante sublime, o semblante divino. Como Shkatuv, ou seja, Deus nos dá esse presente. Isso é o que está expresso na bênção sacerdotal, quando se diz Yaer Hashem panav eilecha, Deus irá iluminar o seu semblante para ti. O que significa fazer resplandecer o seu semblante, o seu íntimo para nós? Isso significa que Deus nos deu, nos concedeu essa habilidade, essa capacidade, ou esse sentimento, Ele nos colocou dentro de nós. Cabe a nós apenas não atrapalhar, não tirar da frente toda a casca, toda a interferência, apenas permitir que esse sentimento se revele, se manifeste. Esse sentimento nos foi dado de presente dos céus, o como Shkatuv, Mal Hashem Elokecha, como também está escrito, que essa circuncisão maior do coração, ou seja, esse desbloqueio daquilo que estava tapado, embotado pelas cascas físicas, materiais, isso é algo que Deus faz. Deus vai fazer quando o Mashiach chegar, mas isso é uma ajuda divina que nós temos, ou seja, quando Deus faz resplandecer o semblante superior para nós, então com isso também se desperta o nosso semblante, e não só panim, face, semblante, mas também primiut, o nosso interior, o nosso âmago, que representa essa parte mais profunda do nosso coração, que, como nós dissemos, isso nos foi dado, é um presente que nós temos de Deus dentro de nós. Apenas precisamos revelar, descobrir, manifestar, tirar as interferências, e isso é algo que não é algo que foi obtido através do nosso trabalho, da nossa meditação, mas sim algo que nos foi presenteado pelo Criador, e apenas cabe a nós revelar e descobrir isso. Estamos no meio da quarta carta sagrada. Depois que nos explicou o Alter Rebbe anteriormente que nós temos esse amor intenso a Deus no interior, no fundo do nosso coração, que o problema é que às vezes ele está exilado, banido, por isso ele precisa ser libertado, resgatado. Ele precisa ser revelado, vir à tona. Para que isso aconteça, nós precisamos retirar as crostas, as camadas de materialismo, de etc., de egocentrismo que impedem que ele se revele, descascar, retirar essas crostas, e no final ele se revela. E nós vimos que na realidade esse sentimento é tão profundo, tão intenso, é um amor infinito a Deus, que nós possuímos de forma inata, como presente que veio dos céus. Deus nos concedeu isso. Nós apenas precisamos
cultivar, ou apenas cuidar, para que isso não se encubra, não seja ocultado. Nós apenas devemos não impedir, não atrapalhar, não permitir que surjam essas camadas, essas crostas, impedindo a sua revelação. Prossegue agora o Alter Rebbe nos diz: Achmodat zot ki toreruta di leila e beitoreruta di letata davka bibchinat healat main nukvin, como chamou Rezal, em tipa yoredet milmala chulei. Porém, por mais que esse sentimento é derivado da faísca divina contida na nossa alma divina, que isso é um presente de Deus, não é algo que nós trabalhamos, conquistamos, merecemos, mas é algo que nós fomos agraciados, recebemos de presente a Deus. Mas mesmo assim enfatiza os livros de Kabbalah, que na prática todo despertar superior, mesmo aquilo que vem de cima, mesmo aquilo que vem como de presente, não como pagamento, ou recompensa, ou remuneração, é um presente, mas todo despertar de cima, ele está vinculado e ele depende de um despertar inferior, de um despertar nosso aqui embaixo, ou seja, para que a pessoa possa ser merecedora. Alguma coisa, mesmo que isso vai vir para ele de presente, mas para que ele possa fazer jus, obter esse resplandecer do semblante divino, com tudo isso com tudo que isso implica, ou seja, que isso vai possibilitar o despertar do ponto mais profundo do seu coração. Isso precisa ser precedido, isso depende de ser antecipado por itoreruta diletata, por um despertar de baixo, um despertar da nossa parte, uma iniciativa nossa. Ou seja, na linguagem cabalística ele nos trouxe como uma elevação de Maim Nukvin. Maim Nukvim seria que isso é como na linguagem, na metáfora utilizada na linguagem cabalística, que isso é um despertar de águas femininas. Aqui o feminino no sentido de receptor, que seriam nós, aqui embaixo tem que haver essa emissão dessas águas femininas do receptor, pelas quais o receptor extrai o Maim de Hurin. Com isso ele atrai e extrai o fluxo para baixo, águas masculinas, aqui masculina no sentido de transmissor, que emanam do doador, que é Deus. Isso é na terminologia mística da Kabbalah. De qualquer forma, o que nós entendemos aqui, que por mais que esse sentimento profundo nos é dado por Deus, mas alguma coisa nós temos que fazer, tem que haver um despertar aqui embaixo da nossa parte, tem que haver uma iniciativa do nosso lado. Continua, o Alter Rebbe diz no que consiste velachem tzarich adam la'asot be'atzmot chila milazu. Por isso, por mais que nós falamos que talvez a gente não seja capaz de retirar todas as coberturas que envolvem o nosso coração, ou aquela casca mais fina, mais delicada, mais sutil, nós vamos ter que esperar até a vinda de Mashiach para que Deus nos ajude e faça isso, não é? Porém, aquilo que sim está no nosso alcance, aquilo que nós temos condição de fazer, que é retirar o entulho mais grosso, retirar a casca mais grossa e pesada, isso a própria pessoa tem que fazer. Isso é a iniciativa, esse é o despertar de baixo, é o despertar nosso aqui no plano inferior, que vai viabilizar e possibilitar a dádiva divina, o despertar superior. Mas a pessoa, então, o despertar inferior, o despertar aqui embaixo consiste na pessoa fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, ou seja, da pessoa fazer primeiro essa circuncisão no seu coração, que significa retirar as cascas, as camadas que encobrem o seu coração, o seu sentimento espiritual, o seu sentimento para com Deus. O klipa, gassá, vedaká, hamelubashot, o mechassot, al-bechinat, nekudat, pnimiut alev. A pessoa deve se empenhar em retirar a casca grossa e aquilo que ele puder fazer também, pelo menos para tentar retirar, se não na totalidade, parte também daquela camada mais fina. Ou seja, de tudo aquilo que embala, neutraliza, encobre e oculta aquele sentimento profundo no ponto essencial do coração, aquele sentimento voltado para Deus.
Shei Bechinat Ahavat Hashem, que nós falamos que esse sentimento de amor a Deus é aquele amor tão intenso que a pessoa sente que isso toca no fundo da sua alma, porque isso é toda a sua vida. Quando a pessoa percebe que toda a sua vida e existência depende disso, Shei Bechinat Ahavat Hashem Bechinat Leman Chayecha, por toda a sua vida, pela sua vida, quando ele percebe que Deus é toda a sua vida. Esse sentimento já existe na pessoa, mas como nós falamos, Shei Begalut, o problema é que muitas vezes ele está no cativeiro, está exilado, Betavot Olamazé, porque a pessoa mergulhou nas paixões mundanas, físicas, materiais do plano terrestre, Shem Gam Ken Bibchinat Leman Chayecha. Então, se a pessoa tem que achar que alguma coisa, disso depende toda a minha vida, isso é a minha razão de ser. Em vez da pessoa ter consciência que toda a sua vida é Deus, e essa é a sua razão de ser, e a ele deve ansiar, almejar, se aproximar, etc. Infelizmente, quando a pessoa faz o contrário, a pessoa bota como sua razão de ser as coisas mundanas, as coisas materiais, ou a satisfação pessoal, os prazeres físicos. Ou seja, aqui ele de repente faz Leman Chayecha, ele acha que a sua vida, aquilo que mexe profundamente com ele, representando toda a sua vida, são as coisas do campo oposto a Kedushá, santidade, campo materialista, físico, etc. Como a pessoa sai dessa situação? Ou seja, nós falamos que para possibilitar que se revele, que Deus faça parte dele e que Deus nos agracie com essa dádiva que Ele nos concede, esse sentimento intenso que é derivado dessa centelha de divindade presente dentro de nós, essa alma divina, etc. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso depende de um despertar aqui, nosso aqui embaixo. O despertar consiste em quê? Em retirar as camadas de materialismo que estão encobrindo, envolvendo o nosso coração. E como se faz isso em termos práticos? Aqui ele vai nos dar uma fórmula prática, bem prática. Ele diz, mas existe uma fórmula muito prática e nós vamos ver que há uma lógica nisso. Ele nos fala que através da dádiva, a pessoa dando tzedakah, ou seja, dando tzedakah a Deus, quando a gente faz tzedakah, você não está ajudando apenas o próximo semelhante, porque se diz que Deus é a fonte de vida, é Ele que nutre a todos. Quando a gente dá tzedakah, entre aspas, a gente está ajudando a Deus, ou seja, a nutrir todos aqueles que Ele criou. Quando a pessoa dá tzedakah, ele está dando a Deus do seu dinheiro, aquilo que a pessoa achava muitas vezes, as pessoas dizem time is money, não é? Tempo é dinheiro. O que é tempo? Tempo são partículas de vida. Se as pessoas falam que tempo é dinheiro, vale dinheiro, às vezes as pessoas estão com isso imaginando, sem perceber, as pessoas estão afirmando que a vida é dinheiro, como se o objetivo da vida fosse dinheiro. E às vezes, de fato, a pessoa dedica a sua vida, ou seja, bota toda a sua vitalidade, sua energia, dedica boa parte da sua vida, não só para obter aquilo que ela necessita, mas para conquistar mais e mais ambição, etc. Portanto, ele nos diz, quando a pessoa dá tzedakah, o que significa? Que ele está tirando não só algumas notas de dinheiro do seu bolso, mas de repente ele está dando parte da sua vida, porque ele investiu tanto da sua vida, não só no tempo, mas do seu entusiasmo, da sua energia, da sua vibração, enfim, não é? O que ele tem de bom e de melhor, a sua vitalidade, ele investiu na conquista desse dinheiro. Quando ele tira parte desse dinheiro e dá para tzedakah, dá para caridade, para ajudar os outros, para causas positivas, etc., com isso ele está dando uma parte da sua vida, porque ele investiu nisso, a sua vida, a sua vitalidade, sheu hayuto, ele investiu para ganhar e conquistar esse dinheiro, ele botou sua vida nisso, não é? Nesse projeto. Ou seja, quando a pessoa estava tão imersa nos assuntos mundanos durante a sua vida, então surge aquela casca que embota, que cobre, oculta o ponto profundo do seu coração com amor inerente a Deus que existe lá dentro, lá no fundo. Mas isso está enclausurado, não tem como se manifestar por causa dessas camadas. Como se retira essa camada?
Ele falou dando tzedakah, quando a pessoa dá tzedakah do seu dinheiro. E aqui há uma explicação lógica. Por quê? Porque já que ele investiu toda a sua vida, sua vitalidade, energia, vibração, entusiasmo na obtenção desse dinheiro, agora que ele está tirando esse dinheiro, dando para tzedakah, é como se ele estivesse dando um pedaço da sua vida e retirando aquelas cascas, esse entusiasmo todo que ele investiu nisso. Ou seja, uma vez que a pessoa investiu sua vitalidade aqui nas questões monetárias, financeiras ou materiais, etc., se diz que com isso ele também pode obter, adquirir e até resgatar aquilo que é vital relacionado com a alma e a espiritualidade, porque aqui ele acaba demonstrando, dando a tzedakah, que ele está fazendo uma inversão de valores, e até agora ele imaginava que o dinheiro é vida, ou que ele dedica e dá sua vida pelo dinheiro. Agora que ele utiliza o dinheiro canalizando isso para tzedakah, para causas espirituais, isso significa que com isso ele está percebendo que vale a pena investir a sua vida, seu dinheiro, quer dizer, sua vida na questão espiritual, porque a verdadeira vida é aquilo que está relacionado com a espiritualidade. Portanto, nesse instante que ele dá não só o dinheiro, na hora que ele está dando dinheiro, ele acha, tem pessoas que quando estão dando uma tzedakah é como se estivesse cortando um órgão do seu corpo, ou ele está achando que ele está dando um pedaço da sua vida também para tzedakah, mas então existe até o aspecto positivo, já que ele investiu toda a sua vida nesse dinheiro, toda a sua vitalidade, e na hora que ele direciona isso para tzedakah, que ele dá isso para tzedakah, é considerado como se ele estivesse dando e elevando toda a sua vida, a sua vitalidade para a causa divina, a causa sagrada. Ele diz mais ainda, vamos lembrar que essa é uma carta que o Rav Shneur Zalman escreveu conclamando todos os Hasidim, os discípulos, para darem tzedakah, para poder sustentar os correligionários mais pobres que se encontravam na Terra Santa. Bifrat, Mishemezonotav Metzumtzamim, principalmente aquelas pessoas que não estão abastadas, pelo contrário, seu ganha-pão está muito limitado, muito restrito, o Dechika Leshata Tuva, e muitas vezes eles estão passando por um grande aperto, eles estão numa situação, estão muito apertados em termos financeiros naquele momento. Então, uma pessoa que mesmo nessa situação, mesmo quando ele está apertado, mesmo quando ele não tem supérfluos, mesmo quando ele não tem reservas, pelo contrário, está tudo lá contadinho, ilimitado, mesmo assim ele separa um valor para dar para tzedakah, é considerado que ele está dando um pedaço da sua vida, parte da sua vida. Diz o Alter Rebbe, Shenoten Michayav Mamash, aqui literalmente, absolutamente, ele está dando da sua própria vida, concedendo isso a Hashem através da tzedakah. Ele diz mais ainda, uma pessoa que tem o dinheiro de forma limitada, e esse dinheiro que ele tem é para se autossustentar, ou seja, ele é uma pessoa que se sustenta do esforço das suas mãos, do trabalho que ele realiza. Então, no momento que esse dinheiro que ele obteve com tanto suor, com tanto trabalho, com tanto empenho, ou seja, ele botou sua vida para, e às vezes até arriscou sua vida para ganhar esse dinheiro. Agora, quando ele dá parte desse dinheiro para tzedakah, é literalmente considerado que ele está dando parte da sua vida também para Kedushá, para a santidade. שאי אפשר שלא עסק בהם פעמים רבות בבחינת נקודת פנימיות הלב מעומקא דליבא. Então, uma pessoa que não é que ele vive de renda, mas ele vive do seu trabalho, do seu empenho, então não é possível que ele não tenha se ocupado disso muitas vezes de forma energética, com muita dedicação e com muito envolvimento, e esse envolvimento incluía até a parte mais profunda do seu coração, ou seja, a parte mais interior do seu âmago estava envolvida e comprometida com esse trabalho, com esses negócios, né? Que minhaga olam beaskeihem, conforme o costume das pessoas no mundo, como lidam com seu trabalho para nascer. O Alter Rebbe não está dizendo que isso é bom, mas isso é um fato que as pessoas no mundo, ou seja, não é que levam tão a sério que a questão monetária, financeira ou do dinheiro, para eles é algo vital, que mexe com as pessoas no fundo do seu coração. Bemassal, matan, becarregav, nas negociações e, enfim, no comércio e em outras coisas semelhantes.
Então, se sempre ele investia, botava sua vida na obtenção, na conquista desse dinheiro, mas agora, dessa vez, que ao invés disso, ele pega parte desse dinheiro e dá e doa para tzedakah, que chama fazer migio, ou seja, ele distribui e reparte parte do seu esforço, aquilo que ele se esforçou, se empenhou, botou a vida, Venoten Lashem, ele dá isso para Deus, ou seja, em forma da tzedakah que ele pratica, e ele faz isso besimcha betuv leivav, e fazendo isso com alegria e satisfação no coração. Então, dessa forma, ao dar tzedakah, com isso a pessoa está resgatando a sua alma, a sua espiritualidade, ele está conseguindo libertar do galut, do exílio, do cativeiro, a sua alma, o seu sentimento que estava na profundidade do coração, aquela profundeza do seu coração que estava direcionada somente para a corrida materialista, para a competição, para ganhar mais dinheiro e etc. Agora, quando ele pega esse dinheiro e converte isso em tzedakah e doa para tzedakah, faz isso com alegria, nessa hora, com isso ele está libertando, resgatando a sua alma do abismo das profundezas onde ela se encontrava. Ela estava lá, mas ela estava reprimida lá no fundo. Mas agora, com esse ato, quando a pessoa redireciona a sua vida, a sua vitalidade, ou aquela parte da sua vitalidade, a pessoa converte, dá para tzedakah, com isso está convertendo sua vida para algo espiritual, transcendental, mais elevado, para algo divino e sagrado. Com isso ele liberta e resgata a sua espiritualidade que estava lá nas profundezas, dormente, presa. Ou seja, aquele ponto profundo do seu coração, que se encontrava na prisão e no cativeiro, dentro, coberta pelas cascas, pelas crostas grossas de materialismo, etc. Gassá ou daká, sejam as cascas mais grossas, ou sejam as cascas mais finas, mas que estavam reprimindo e estavam ocultando e limitando a manifestação desse amor a Deus. Nessa hora, através da sua tzedakah, ele liberta essa divindade que ele tem dentro de si, esse sentimento profundo a Deus que ele tem no seu âmago, e ele permite que ele se manifeste. Como shkatuv bechol mishmar netzor libecha, mishmar perush beit asurim. Ele nos fala, assim que está escrito, esse é um versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão: guarda o seu coração com maior vigilância. Mikol mishmar netzor libech, ou seja, guarde e proteja o teu coração com muito cuidado, né? Com maior vigilância. Esse é o sentido do versículo, a mensagem dele, mas ele nos diz, se nós tomarmos a tradução literal ao pé da letra do versículo, é como se ele estivesse dizendo Mikol Mishmar, de todo. A palavra Mishmar, guarda, significa também prisão. Então Mikol Mishmar, de toda e qualquer prisão, você deve cuidar do teu coração. Ou seja, já que a palavra Mishmar significa prisão, isso significa, ou seja, guarde o teu coração, que a gente guarde os nossos corações para que eles não sejam aprisionados e exilados, onde? Nas klipot e nos desejos mundanos. Então esse é o sentido do versículo, de acordo com a explicação do Alter Rebbe, ou seja, que a maneira da gente libertar da prisão o nosso coração, o nosso sentimento profundo judaico, o nosso sentimento profundo de amor a Deus, que está no nosso íntimo, que está no nosso âmago, mas o problema é que ele estava aprisionado. Então ele nos diz, cuide para que esse sentimento não fique aprisionado, liberte-o. Procure resgatá-lo dessa prisão que ele se encontra na mão das klipot, das cascas, daquilo que oculta a kedushá, a santidade, ou seja, da pessoa estar imersa só nos assuntos mundanos. Ele nos diz, quando o âmago do seu coração estava aprisionado dentro das klipot, qual a forma dele resgatá-lo, de redimi-lo, de tirá-lo dessa prisão, dessa situação? Através da tzedakah.
dando tzedakah, a pessoa está dando da sua própria vida, a pessoa está mostrando que ele redirecionou agora o seu objetivo, ou seja, ele está sendo capaz, mesmo que na prática, talvez ainda não com todo o sentimento, etc., mas ele está redirecionando, ele está, aquilo que é vida para ele, ele está direcionando para tzedakah, para uma causa divina. E ele nos diz com isso, através disso, Ve'ata nivde me'achitzonim b'tzedakah zu. Através dessa tzedakah, ele consegue redimir e resgatar essa divindade inerente, essa espiritualidade intrínseca, esse sentimento ilimitado de amor a Deus, que ele possui de forma latente dentro de si, ele consegue trazer isso à tona, resgatando das forças externas, fora do domínio da Kedushá, da santidade, ele consegue resgatá-las através da tzedakah. Agora ele nos diz, ele vai acrescentar em seguida o Alter Rebbe nos dizendo que quando a gente dá tzedakah, a gente produz, com isso a gente rasga, a gente corta as cascas, a interferência, que isso é o sentido como do Brit Milá, de cortar o prepúcio, a casca grossa do coração. Mas ele vai nos dizer agora em seguida que, de certa forma, através da dádiva de tzedakah, dando tzedakah, existe o assunto também de priá, até mesmo aquela segunda etapa do Brit Milá, que consiste na descoberta final do órgão, manualmente, através da retirada dessa membrana, dessa casca mais fina. Ele nos fala que, metaforicamente ou espiritualmente falando, em relação ao coração, a tzedakah também tem esse efeito de priá, de descoberta, de descobrir o coração, ou seja, retirando de sobre si toda a interferência, toda a casca, mesmo aquelas mais finas. Isso que ele prossegue nos dizendo, Veze gam ken lashon priá, porque o sentido etimológico da palavra priá em hebraico, priá significa descoberta, não é? Descobrir aquilo que ainda estava coberto, aquilo que ainda estava envolvido pela camada mais fina. Porém, ele vai nos dizer aqui que existe, como nós conhecemos, mais um sentido na palavra priá em hebraico. וזה גם לשון פריאה, עניין פריאת חוב שנתחייב ונשתבד לחיצונים שמשלו בו על נקודת פנימיות לבבו. Ele nos diz, porque existe, essa palavra priá sugere também, tem mais um significado, existe mais um sentido nela, em hebraico, priat chov. Priat chov em hebraico significa saldar um débito. Pagar uma dívida, saldar um débito, é o mesmo verbo, se escreve igualzinho, priat chov. O que significa aqui? Quando o Alter Rebbe, ele nos lembra, nos alude também a esse segundo significado da mesma palavra, ele nos fala que esse versículo tem uma mensagem adicional, como dizendo que esse indivíduo em questão, que está revelando, que está abrindo, retirando as camadas que cobriam seu coração, deixando ele insensível à espiritualidade e divindade. Com isso, por que isso aconteceu? Porque ele emergiu, ele caiu com tudo apenas nas coisas físicas, mundanas, nas coisas materialistas. Mas ele nos diz, isso aconteceu em termos espiritual com esse indivíduo, por quê? Porque ele havia se tornado um devedor em relação ao lado contrário da Kedushá, as forças do mal. Ele estava como se ele tinha se tornado um devedor e submisso às forças do mal, que haviam assumido o domínio dentro dele do ponto mais íntimo, mais profundo do seu coração, como que eles se tornaram os donos, eles se tornaram o patrão do seu coração, e ele de certa forma achava ainda que tinha que pagar aluguel para eles e estava, por assim dizer, entre aspas, com o aluguel atrasado. Ou seja, ele, por assim dizer, contraiu uma dívida com as forças do mal no momento que ele resolveu investir e dar tudo de si somente para as coisas mundanas, somente nos prazeres físicos, somente nos assuntos materiais. Então, com isso, ele se tornou um devedor para as forças do mal. Então, ele nos diz que aqui, no momento que ele dá tzedakah, ele faz também a priá, não só que ele descobre as cascas que encobrem o coração, o prepúcio do coração mesmo na sua forma mais fina e delicada, mas além disso, por assim dizer, ele paga a dívida, ele salda o débito com as forças do mal, se isentando, se livrando deles, como dizendo, olhe, a partir de agora
eu não devo mais para vocês, eu não pago para vocês, pelo contrário, aquilo que eu obtive a tanto custo e sacrifício, na minha parnassá, no meu dinheiro que eu envolvi nisso, tanta energia, tanta vitalidade minha, agora esse dinheiro, parte desse dinheiro eu estou direcionando para tzedakah, para causas altruístas, causas espirituais, causas divinas, causas boas, ou seja, estou abrindo mão da minha possessividade, apenas da minha autossatisfação, autorrealização, e estou com isso dando margem para que, permitindo que se revele esse âmago, esse sentimento profundo que tem no nosso coração voltado a Deus. E ele nos diz, Vezeu veshavea bitzedakah. Isso é que fala o versículo veshavea bitzedakah, que os seus cativos, aqueles que estavam no cativeiro anteriormente, eles serão redimidos através da tzedakah. Então, voltando ao início da carta, quando o Alter Rebbe nos trouxe a afirmação dos sábios que o povo de Israel só será redimido através da tzedakah, e nós perguntamos qual a relação de tzedakah com redenção, com salvação. Por que justamente a tzedakah que causa a redenção? Então, baseado naquilo que nós explicamos até agora, então nós entendemos também que a redenção ocorre através do quê? Através da tzedakah. Por quê? Porque na hora que a pessoa dá tzedakah, com isso ele está mostrando essa inversão de valores. Com isso, ele está demonstrando que se até então o âmago do seu coração estava voltado só para as coisas materialistas, para o benefício próprio, para o seu bel prazer, para a satisfação pessoal física dele, a partir de agora, não, ele permite que o âmago do seu coração, aquilo original, aquele sentimento divino derivado da faísca divina dentro de si, da alma divina, esse amor intenso a Deus, que estava banido, exilado, ele, através da tzedakah, com esse gesto, com essa inversão, quando a pessoa bota a energia que ele, o entusiasmo, a vitalidade que ele investiu na conquista desse dinheiro, na obtenção desse dinheiro, etc. Agora ele direciona isso para tzedakah, com isso ele demonstra que agora ele está botando no cerne da sua vida, no centro da sua vida, ele está botando a questão divina, algo que está acima dele. E com isso ele resgata e liberta a sua espiritualidade que estava enclausurada, o seu amor a Deus que estava encoberto, e por isso ele nos diz, Veshavea, que aqueles que estavam banidos, exilados, eles vão voltar, eles vão retornar, vão se libertar por intermédio da tzedakah. E por isso, exatamente através da tzedakah, que a tzedakah, então, essa associação do conceito de tzedakah com redenção, com salvação, porque é através da tzedakah que a gente salva, liberta a espiritualidade dentro de nós que se encontrava exilada, banida e enclausurada.